Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar um lindo desenho. Já fiz esse desenho há muito tempo atrás, mexendo hoje nos meus guardados, achei esse risco aqui de flores do campo com pássaro, e resolvi fazer com vocês juntinho, no passo a passo, mais uma opção aí para vocês aprenderem a fazer, pôr em prática, comercializar e ganhar uma graninha. É facinho de fazer e vamos fazer juntinhos. Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo e aqui eu vou usar três cores: verde musgo claro, sépia e terra queimada, tá? No meu pratinho, eu já tenho um pouquinho de aquarela silk com pincel Pituá número 4. Eu começo com a cor verde musgo claro, fazendo aquele fundo, ó, tradicional que vocês já conhecem, já sabem a minha maneira de fazer. Então, venho aqui, ó, passando bem clarinho, trazendo bem próximo aqui, ó, do meu desenho e já esfumando, ó. Enquanto eu vou fazer esse primeiro fundo, essa primeira parte aqui do fundo, vou mandar um abraço aqui do canal todo especial para Olga Chio, não sei se é assim que fala o sobrenome, tá? Para Nadir Rochadel Silva e Maria Barbosa Boa Vista. Para vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Aproveitando, se você tá chegando aqui, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado, tá? Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá? Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos vocês, meu muito obrigada. Então, ó, passo esse verde musgo claro, vou pegando ele junto com a aquarela silk, aí ele já fica mais fácil, ó, de penetrar no tecido, já vai ficando, ó, bem suave. Eu não gosto, gente, de passar clareador pra fazer o fundo, não gosto de usar o clareador, porque o clareador é uma tinta e isso, entre outros problemas, ele serve para deixar a pintura mais grossa. E acontece muito isso, tá? Sem contar também que onde eu passo o clareador e fica no tecido, depois que seca, com o tempo ele fica meio escuro, tá? Por isso que eu não gosto. Por isso eu dou preferência sempre em usar o aquarela silk ou água filtrada, como eu já expliquei para vocês, mas nunca clareador, não há muita necessidade, tá? Então tá, passei aqui, ó. Agora eu venho com o pincel número 8 da 421, ou pode ser qualquer pincel aí da 454, tá? Pego um pouquinho do sépia e do terra queimada, coloco lá no meu pratinho, pego os dois junto, venho nos entremeios, ó, onde eu quero deixar mais escuro, e vou escurecendo, ó, um pouquinho essas partes, ó. Venho aqui, ó, próximo do pássaro, contorno aqui a flor e vou escurecendo. Vou passar, ó, só nessas partes onde eu quero deixar mais escuro. E pra cá, ó, eu já venho só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, ó. Vou aliviando o peso aqui da mão, ó, pra já ficar bem suave, ó, pra fazer a junção bem certinha. Venho em outros lugares, ó, que eu quero passar mais um pouquinho, vou lá, pego um pouquinho de tinta com aquarela silk, ó, só pra escurecer mesmo em alguns pontinhos. E olha como que é fácil, ó, fazer esse fundo aqui. Olha que a gente tá mexendo com cor aqui, ó, bem forte. Fundo escuro assusta, né? Tem várias pessoas que têm medo de fazer o fundo escuro, mas fazendo da maneira certa, ó, olha como que é fácil mexer. E fazendo esse fundo aqui, ó, inverso, como eu gosto de chamar, primeiro você faz a parte clara, para depois fazer a parte mais escura aqui, ó, dando profundidade. Olha como que é fácil, gente, não tem erro, né? Aqui, ó, vou clareando, alivio bastante o peso da mão, já vem aqui, ó, só com sujeirinha, volto pro pincel Pituá, venho aqui, ó, e vou unindo, ó, bem
para ficar, ó, dessa maneira, bem feitinho, ó. Um trabalho bem bacana. Esse risco aqui, ó, se a gente pinta ele bem certinho, ele fica bem delicadinho, bem bonito. Aqui só faltou um pouquinho, então já voltei ali pra jogar um pouquinho da mistura. E, ó, vou repetir esse processo aqui, ó, aqui tudo, tá? Viram, ó, como que é fácil? E é só continuar aqui. Bom, fundo feito, olha que bacana que ficou, mesmo trabalhando com cores escuras, tá? É como eu falei, fazendo da maneira certa, você não vai ter complicação e vai conseguir fazer bem certinho fundo, mesmo usando tons escuros, tá? Agora a gente vem, ó, pra pintura das folhas, e eu vou usar as seguintes cores: verde soft, verde kiwi, verde pistache, verde grama e o verde oliva. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, eu já adiantei algumas folhas, mas deixei 3 folhas pra gente fazer juntinhos aqui no passo a passo pra vocês verem bem certinho como faz. E essa folha aqui não tem nada de difícil, tá? É bem simplesinho fazer. Então, lá no meu pratinho, eu coloco um pouquinho do verde oliva. Eu tenho o hábito de colocar lá no meu pratinho, às vezes, só pra ajeitar mesmo a tinta no pincel, tá? Tinta de um lado só do pincel, tô usando o pincel número 6 da 421. Venho aqui, ó, e vou preencher um lado, ó. Esse lado que eu quero mais escuro, tá? Preencho. Já vou contornando, ó, o meu desenho, preenchendo bem a trama do tecido. E aqui no final, ó, eu já dou uma esfumada. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho de verde grama próximo desse verde oliva, pra pegar os dois juntos, tá? Ó, daí fica essa cor aqui, ó, que é bem fácil de misturar, tá? Venho, ó, passando essa parte aqui, ó, que eu já deixei esfumado, olha como que eu consigo unir, ó, rapidinho. Aí, venho com verde grama puro, ó, já dá uma diferença, já fica um pouquinho mais claro, porque eu quero fazer aqui, ó, como se fosse um degradê. Próximo a esse verde grama, eu coloco um pouquinho do verde pistache, ó, pra deixar ele mais claro, o verde grama um pouquinho mais claro. E por último, ó, venho com verde pistache puro e finalizo a folha ali, ó. Aqui, ó, fica bem fácil fazer a junção. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do verde kiwi, do verde soft, pego os dois juntos. Venho aqui, ó, aquele mesmo esquema, vou e volto, ó, dou um espacinho mais um pouquinho, trazendo até aqui, tirando bem as marcações do lado. Eu quero dar uma clareada só, para ficar até mais claro do que aquelas outras folhas que a gente tem hábito de fazer aqui no canal, tá? Pego mais uma pinceladinha dessa tinta no meu pincel, um lado sem tinta, o lado que tá com a tinta fica pra cima. Eu venho aqui, ó, e faço, ó, uma dobrinha nessa folha. Limpo o meu pincel com o restinho da tinta que sobrou, eu dou algumas pinceladinhas aqui desse lado, ó, pra deixar essa folha mais visível, mais bonita, tá? Vamos fazer mais essa aqui juntinho? Então, vamos lá. Um pouquinho do verde oliva. Passo aqui, ó, do lado que eu quero mais escuro. Quem quiser, pode até colocar junto com esse verde oliva, um pouquinho do sépia, para deixar ele um pouquinho mais escuro. Mas daí o sépia vocês usam só aqui no pezinho da folha, tá? Já pego uma pinceladinha de verde oliva com verde grama, para vir aqui, ó. Faço a junção e vou passando, ó, esse verde grama pra cá, já esfumando, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, isso vai me ajudar bastante na hora que eu venho com verde pistache. Deixa eu pegar um pouquinho, coloco lá perto do verde grama e venho, ó. Já vai me ajudar bastante, ó, a misturar, ó. Olha que fácil. Verde pistache. Venho aqui, ó. Aqui, gente, estão vendo que uma folha, a parte clara aqui, ó, ficou uma por cima da outra? Se eu deixar dessa maneira aqui, vai ficar uma bagunça, né? Então, o que que eu faço? Pego um pincel menor, peguei o pincel número 2 da 421, um pouquinho do verde oliva, venho aqui, ó, tinta virada pra folha ali, ó, e vou fazer, ó, o desenho da folha, a parte que pega aqui, ó, em cima da outra. Ó, mesmo não estando trabalhando muito aqui a luz, aqui, ó, eu já vou sobrepor, aqui eu tô clareando só um pouquinho a mais, ó, uma folha em cima da outra, ó, dessa maneira. Aí, com esse pincel mesmo, eu posso fazer aqui a continuação, ó,
Venho aqui na pontinha da outra, coloco um pouquinho e puxo, ó, do verde oliva e do verde kiwi. E dessa maneira ali, ó, com aquele risquinho, ó, esfumei pra cima da folha que tá por baixo, eu já sobreponho, ó, uma folha sobre a outra. Viu como que é fácil? E são detalhes que enriquecem o nosso trabalho. Se a gente capricha nesses detalhes, não fica aquela pintura chapada. Fica muito mais bonito, tá? Por isso eu gosto bastante de caprichar nesses detalhezinhos, tá? Ó, venho aqui só com sujeirinha do meu pincel e vou gastando, ó, a tinta que sobrou lá do outro lado. Aqui, ó, posso vir com uma pinceladinha do verde pistache e eu vou também, ó, deixa eu tirar um pouquinho a tinta do meu tecido e vou, ó, sobrepor aqui, ó, essa folha por cima dessa, tá? Dou uma pincelada lá no verde pistache com verde soft, para mim poder fazer, ó, a nervura aqui, ó, do meio dessa folha, dessa maneira. Mais uma pincelada, venho nessa daqui, ó, e faço, ó, a nervura, dessa maneira. Venho, ó, já para outra folha. Vou voltar pro meu pincel número 6, um pouquinho do verde oliva, venho aqui, ó, risco no meio, faço, ó, o lado mais escuro. E aqui, ó, eu já vou esfumando. Venho, pego um pouquinho do verde grama junto com esse verde oliva. Gente, quem nunca fez essa mistura, faça a mistura de pintar a folha com verde grama e verde oliva. Dá um verde muito bonito. Eu gosto bastante. E eu uso bastante também, ó. Passo e vou esfumando. Já venho com a pincelada, ó, pegando perto do verde pistache, venho aqui, ó, pra fazer a junção, ó, e vou pegando mais verde pistache. Aí, ó, vocês podem fazer a seguinte pergunta: essa parte da folha não tinha que ficar mais escura, porque tá lá por baixo da flor? Sim, aqui tem que aparecer, eu tenho que sobrepor a flor por cima dela. E como eu faço isso? Exatamente como eu fiz aqui, ó. Pincel número 2, pouquinho do verde oliva, venho aqui, ó, e já vou sobrepondo, ó, as pétalas aqui da flor em cima da folha. Aqui eu escureço um pouquinho mais e pronto. Coloquei, né? Escureci aqui um pouquinho mais. Agora, venho com o pincel. Tô com o pincel número 2, um pouquinho do verde pistache e do verde soft. E venho aqui, ó. Vou fazendo aquela partezinha clara, mas sem tirar aquela parte escura que eu deixei aqui, ó, pra sobrepor as pétalas da flor, ó. Trago até lá perto, sem tirar. Mais um pouquinho. Aqui, ó, só sujeirinha, ó, pra gastar a sujeirinha da tinta que tem no meu pincel. Mais um pouquinho. Jogo aqui, ó, tiro a marcação. Venho aqui. Venho, ó, com um pouquinho mais do verde kiwi e o verde soft. Venho aqui, ó, quero fazer uma dobrinha aqui, ó. Tinta virada pra cima, ó, o lado que tá sem tinta vai no tecido. E aqui, ó, eu jogo, ó, pinceladinhas, ó, de tinta, ó. Ajeito a tinta no meu pincel, deixo a tinta bem na beiradinha do meu pincel, limpo um lado, venho aqui, ó, pincel bem de pezinho pra mim fazer a nervura aqui, ó, da minha folha. Bem suave, ó, dessa maneira. Gente, aqui eu ainda quero ensinar pra vocês como fazer aquelas folhinhas de terceiro plano, aquelas folhinhas pra dar um acabamento no desenho. Tá, daí com o pincel mais largo que eu tiver aqui, ó, eu vou usar esse daqui, o número 12, da 421, eu vou pegar duas cores nesse pincel, sempre nas pontas, ó, pegando assim, aqui na ponta, do pincel, ó. Vou pegar o verde
kiwi com verde grama. No meu pratinho, deixa eu trazer meu pratinho aqui pra vocês verem. Ó, no meu pratinho eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, ó, essa tinta bem aguadinha. Do lado do verde grama, eu ainda vou colocar, ó, um pouquinho do verde oliva, tá? E do lado do verde kiwi, eu vou colocar um pouquinho do verde pistache. Deixar esse lado aqui um pouquinho mais escuro, mas eu preciso, ó, deixar ele bem aguadinho, dessa maneira, tá? Deixa meu pratinho lá. O lado, ó, da tinta onde que tá mais escuro, vai no tecido, ó. Então, eu vou puxar uma, ó, como se fosse uma vírgula, ó. Venho aqui, ó, puxo outra pra lá. Vou e volto quando a tinta tá quase acabando do meu pincel. Vou lá, pego só mais um pouquinho e venho aqui, ó, e finalizo, tá? Fica bem bacana quando a gente faz umas mais fortes, assim, outras já bem sumindo, bem fraquinha, tá? Ó, então, aqui, ó, tanto faz se eu começo de cima ou de baixo, ó, ficou um pouquinho mais fraquinha. Pincel, vou pegar aqui o número 8, o meu tá bem velhinho, venho, ó, com um pouquinho do verde soft, vou lá naquela mistureira de tinta que tá ali no meu pratinho, vou deixar um lado aqui, ó, dessa folhinha mesmo em segundo plano, ó, um pouquinho mais claro, ó. Eu não preciso fazer isso em todas, tá? Ó, mas eu deixo um ladinho um pouquinho mais claro. Venho com o pincel. Eu tô aqui com o pincel número 8, mas o meu é bem velhinho, tá? E daí, ó, faço, ó, arabescos, trazendo, ó, pra dentro da folha. Um lado aqui, ó, dou uma pinceladinha como se eu estivesse fazendo uma dobrinha por essa folha, ó. E vou fazendo, ó, pequenos arabescos, ó. Dessa maneira. E posso fazer mais alguns. Eu não posso exagerar, porque senão fica muita informação, tá? Mesmo fazendo essas folhinhas aqui, ó, eu tenho que saber fazer, saber dosar no meu trabalho para não ficar muito pesado, tá? Agora vamos aqui, ó, para as flores. Bom, folhas todas feitas, agora eu venho para as flores e vou usar as seguintes cores: branco, rosa candy, amarelo bebê, rosa chá e rosa antigo. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já adiantei as 3 flores, mas deixei essas duas aqui, ó, pra gente fazer juntinhos no passo a passo. Então, vamos lá? Aqui, ó, para essas pétalas mais escuras que estão lá por trás, eu começo, ó, com rosa chá. Nessa daqui, ó, não vai muito aparecer a parte clara, vai aparecer bem pouquinho. E trago até aqui, ó. Mas já venho, ó, com um pouquinho do rosa antigo, ó, escurecendo. Mais um pouquinho aqui, ó. Primeiro eu vou pintar toda a parte aqui de dentro e depois eu vou fazer essas daqui da frente. Agora venho com um pouquinho do rosa chá, coloco lá no meu pratinho uma pincelada do rosa candy, para deixar esse rosa chá um pouquinho mais claro. E venho aqui, ó. Aqui nessa parte. E venho, ó, aqui, porque essa parte pega por cima e já somo. Continuo com rosa chá, aqui, ó. Trago até aqui. Faço uma misturinha, mais um pouquinho aqui, pra me chegar, ó, com esse rosa chá bem em cima do meu risco. E aqui, ó, pra mim finalizar a minha pétala. Mudo meu pincel, estava com o pincel número 6, agora eu venho pro pincel número 4, um pouquinho, aqui eu ainda vou usar um pouquinho do jacarandá. Aqui, ó, pra mim diferenciar, ó, as cores ficam meio parecidas, então, eu jogo um pouquinho aqui, ó, do jacarandá, ó. Não precisa se preocupar que vai ficar escuro, porque como ali a gente já passou o rosa chá, o rosa antigo por baixo, o jacarandá, ó, vai se misturar, não vai
roubar a cena, não vai ficar muito escuro. Venho, ó, com um pouquinho do rosa candy e do amarelo bebê, só pra fazer, ó, a dobrinha aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Passo aqui na parte de cima só um pouquinho, faço aqui, dou uma pinceladinha e já venho, ó, pra fazer a dobrinha. Pego um pouquinho do rosa antigo, só pra mim dar uma circulada, ó, uma contornada aqui por trás, já venho na frente e ajeito essa dobra. Aqui com bastante cuidado. Escureço aqui só um pouquinho, pra ficar um pouquinho mais visível pra mim. Mais um pouquinho de amarelo bebê, venho aqui e aqui, ó, já faço outra dobrinha. Essas pétalas são bem cheias de dobrinha, ó, dessa flor, porque fica bem delicadinho. E pronto. Volto pro pincel número 6, um pouquinho de rosa chá, coloco lá perto com o meu amarelo bebê, mais um pouquinho. Não preciso fazer misturinha, ó, vou pegando as duas cores juntas no pincel. Rosa antigo, um pouquinho aqui, ó, por baixo. Rosa chá, eu não preciso lavar o meu pincel, eu vou passando de uma cor para outra, ó. Só cuido para não sujar muito a tampinha da tinta e vou, ó, passando de uma cor para outra. Um pouquinho do rosa antigo e puxo aqui, ó. Aqui também, ó, mais um pouquinho, sem perder o meu risco, ó. Volto pro pincel número 4, pego um pouquinho do branco, do rosa candy, faço uma misturinha dos dois lá no meu pratinho, perto do amarelo bebê, tá? Pra ficar um rosa bem clarinho, meio amarelado. Venho aqui, ó, faço a beiradinha, ó, o contorninho dessa pétala, e aqui, ó, pra ficar gordinho, vou gastando, ó, a tinta que tem no meu pincel. Faço a voltinha, venho aqui, ó, e vou fazer, ó, a dobrinha aqui por cima dessa pétala. Tinta bem na pontinha do meu pincel. E venho aqui, ó, ajeitando, ó, fazendo essa dobrinha bem certinha. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, mais uma dobrinha. E nessa beiradinha aqui, ó, também. Volto pro rosa chá, pra mim ajeitar, ó, aqui por cima, ó, desenhar bem certinho essa dobrinha. Aqui, ó, vou fazendo essa pétala, venho com mais um pouquinho do rosa chá, ajeito aqui bem, ó, desenho a pétala, mais um pouquinho, e venho aqui por cima, ó, pra ajeitar aqui, ó, pra circular mesmo essa dobrinha. Aqui eu vou dar uma pinceladinha, só pra gastar a tinta do meu pincel. Uma pinceladinha do jacarandá, ó, pra mim ajeitar aqui, ó, essa pétala. Deixar ela um pouquinho mais visível, ó. Escurecer aqui só um pouquinho, ó. Dessa maneira. Venho aqui, ajeito, ó, e pronto, ó. Aqui só faltou um pouquinho de tinta, eu vou jogar aqui, ó, pra na hora de fazer a parte de baixo aqui do botão, dessa flor virada, fica bem certinho. E pronto. Agora eu já venho, ó, pra outra flor. Pra essa flor aqui, ó, eu já venho com rosa chá, vou pegando aqui, ó, perto do miolinho e vou preenchendo um pedaço da pétala. Já vejo aqui qual lado que eu quero um pouquinho mais escuro, qual lado que eu vou deixar um pouquinho mais claro. E vou pincelando. Já levo a tinta, ó, bem em cima do risco. E sempre, ó, não necessariamente sempre, mas o lado que eu deixo mais claro na pétala, eu vou deixar nas outras também, ó. Pra ficar bem bacana. Venho aqui e fecho, ó. Limpo o meu pincel, um pouquinho do amarelo bebê.
e do rosa candy. Posso vir até com o pincel bem cheio de tinta, ó, não tem problema. Passo, ó, do lado que eu deixei mais claro e vou misturar. Mais um pouquinho. Vou jogando essa tinta, ó, e já unindo com rosa chá. Fica um tom bem bonito, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Às vezes, ó, dou mais uma pincelada no amarelo do que no rosa candy, para deixar o rosa meio amarelado. Aqui. E venho, ó, aqui. Limpo meu pincel. Venho com um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, no meio, eu deixo um pouquinho mais claro, ó, estendendo, ó, aquela claridade lá da beirada. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, dou uma puxadinha. É como se a pétala desse uma leve voltada lá pra trás, tá? Ó. Não deixo marcação forte, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com o rosa antigo e vou exatamente onde eu passei o rosa chá, eu vou escurecer, ó, um pouquinho mais. Eu tenho que passar o rosa antigo, deixar ele aparecer um pouco e não tampar totalmente o rosa, tá? Ó. Trabalho com a mão bem leve, respeitando aqui aquele detalhe que eu coloquei. Venho aqui, ó. Passo, ó, aqui por trás, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho nessa pétala aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou unir um pouquinho com o amarelo. Venho aqui, ó, perto do meu miolinho. Dentro do miolinho, ó, eu já passo um pouquinho de tinta meio espumando. Dessa maneira, ó. Ajeito aqui bem certinho. Mudo meu pincel, venho pro pincel número 4. Agora, eu pego um pouquinho do branco, coloco lá próximo da minha misturinha de rosa candy com amarelo bebê. Pego junto, ó. Venho aqui, ó, tinta pra baixo pra mim fazer a dobrinha, ajeito aqui e puxo, ó. Não uso branco puro pra não ficar estranho, ó, passo. Com a tinta no pincel, vou gastando aqui, ó, onde eu fiz aquele detalhe pra deixar um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, nessa pétala, ó, gasto a tinta do meu pincel aqui pra ficar o relevo, né, ó. Um pouquinho mais, venho aqui, ó, pra mim fazer a dobrinha, ó. Limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, dou mais uma pinceladinha. Aqui, ó, pego um pouquinho mais do amarelo com o branco, trago essa pétala, ó, até no miolo. E o resto de tinta que tem no meu pincel, eu vou gastar aqui, ó, pra deixar um pouquinho em relevo esse local aqui. Mais um pouquinho de tinta, faço a dobrinha, ó. E já vou, ó, na próxima pétala. Até embaixo. Venho aqui, ó. É engraçado que aqui, ó, o branco, por estar misturado, né? Eu consigo, ó, clarear onde eu quero, sem deixar totalmente branco. Faço a dobrinha. Já venho, ó, mais um pouquinho de tinta aqui. Venho aqui, ó. Aqui, ó, o relevo, ó, eu puxo bem no meio, pra dar um detalhe aqui na minha pétala. Misturo, ó, faço a junção bem certinha das cores. Venho aqui, ó, com a pincelada de tinta pra mim fazer a dobrinha aqui, ó.
E pronto. Tá, agora eu preciso fazer o miolinho dessa minha flor. Então, eu venho com um pouquinho do cerâmica, passo aqui por cima, ó, de onde eu usei o rosa antigo e venho, ó, com batidinhos, usando o mesmo pincel número 4, ó, colocando a tinta, ó, e pincelando, ó, para poder fazer a junção. Para o meio aqui, ó, eu vou esfumando, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do jacarandá. Venho aqui, ó, e vou pincelando, ó. Eu posso deixar aqui esse jacarandá aparecer, ó, um pouquinho mais escuro, ó, com pinceladinhas, ó, com batidinhos, ó, pra já ir dando a impressão de sementinhas. Dessa maneira. Limpo bem o meu pincel, venho com amarelo ouro, ó, vou passando aqui, ó, começo da beirada aqui, da parte mais clara, levando, ó, lá pro meio, com batidinhos também, ó. E vou fechando aqui, ó, o meu miolinho, ó. E aqui no meio, ó. Bom, não apareceu tudo aqui, ó, como eu fiz. Então, aqui eu fechei com amarelo ouro, tá? Fechei todo o miolinho aqui com amarelo ouro. Com amarelo canário, eu dei umas batidinhas aqui, ó. Vou fazer aqui novamente, ó, com amarelo canário, eu dei umas batidinhas aqui no meu miolinho, ó. Depois, com o pincel zero, esse pincel, peguei uma pinceladinha do jacarandá, coloquei no meu pratinho junto com a aquarela silk, ó, vou fazer um pouquinho aqui mesmo já estando feito, ó, pra vocês conseguirem ver como que é feito. E puxei, ó, pelinhos do miolo aqui da minha flor. Limpei o meu pincel, dei uma boa pincelada, ó, no amarelo canário. Quem tiver boleador pode fazer com boleador, que fica até mais bonitinho, ó, e venho fazendo pontinhos, ó. Eu tô repetindo aqui porque não gravou aqui, travou a gravação e daí não apareceu. Aí, eu vou fazendo pontinhos, ó, dessa maneira. E assim, ó, forma o miolinho da flor. Posso até pegar uma pincelada, ó, do amarelo bebê, deixar uns pontinhos, ó, um pouquinho mais claro, ó, em alguns lugares, tá? Fica bem bacana. E pronto, ó, o miolinho da flor já fica dessa maneira. E agora, vamos para o pássaro. Para o pássaro, eu vou usar as seguintes cores: palha, mostarda, siena natural, o sépia e um pouquinho do preto. Então, vamos lá? Bom, eu começo aqui, ó, pelo meio aqui desse pássaro. Então, eu venho, ó, com o palha, vou passar aqui, ó, no peito aqui do passarinho. Vou pintar esse passarinho de forma bem simples, tá? Bem bonito, mas de forma mais simples, para que todos consigam fazer. Eu vou deixar, ó, essa parte aqui bem clarinha, com bastante cuidado aqui, ó, para não entrar na nossa folha, ó. Deixo aqui bem mais claro. Venho, ó, com mostarda em volta, ó. Venho aqui, ó. E vou escurecer, mas vou deixar, ó, a parte aqui, ó, do peitinho dele já um pouquinho mais claro. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho, limpo o meu pincel, volto pro palha e clareio aqui novamente, ó. Se for preciso, aqui depois a gente joga até um pouquinho de branco, tá? Aqui, ó, na lateral, eu já venho, ó, com siena natural e vou preencher. Essa parte aqui aparece um pouquinho da asa dele e vou trazendo, ó, até aqui, que é a asinha do pássaro. Aqui também, ó, já é a parte do rabo. Então, ó, já preencho com siena natural. Aqui, ó, vou abrir um pouquinho mais, quase peguei a tinta errada. E vou preenchendo, ó. Venho, ó, aqui e dou uma pincelada, ó, e já esfumo. Aqui também. Volto pro mostarda, ó.
Limpo o meu pincel, siena. E contorno aqui, ó. Tampei, ó, todo o meu pássaro. Venho, ó, deixa eu virar aqui meu pratinho, o sépia. Nesse primeiro momento, eu pego o sépia com um pouquinho do siena natural, pra ficar a cor castanho, tá? Faço uma misturinha e venho, ó, pincelando. Aqui eu vou fazer a pena e puxo, ó, lá pra cima. Eu quero, ó, que a parte da pena aqui fique um pouquinho mais escuro, ó. Então, eu vou pincelando, ó, de um lado e puxando, ó, lá pra cima. Mais uma. Aqui, ó, já dou uma pinceladinha no preto, com o sépia, com o pincel sujo do sépia mesmo. Pincelo aqui um pouquinho e puxo, ó, pra baixo. Limpo o meu pincel e aqui, ó, vou dar uma esfumada aqui pra cima. Olha como que aqui, ó, eu já consigo ter, ó, profundidade aqui nessas penas, pra dar a impressão do relevo, da saliência aqui, do corpinho do meu pássaro, tá? É isso mesmo que eu quero. Ó, venho com pinceladas, com sépia e o preto, ajeitando aqui, ó, essas penas, ó, desenhando um pouquinho só uma e outra. Essa daqui eu vou deixar ela mais por baixo, ó, então eu faço ela um pouquinho mais escura, ó, dessa maneira. Dou uma pinceladinha no mostarda, bem pouquinha, em algumas, ó. Puxa um pouquinho só. A tinta bem na quininha do meu pincel, ó. Puxa em algumas. Uma pincelada e vou lá pra cima. Dessa maneira. Aqui, ó, eu preciso fazer a asa. Então, eu venho aqui com a pincelada desse sépia misturado, ó, com o ciano natural e dou uma passadinha aqui, ó. Aqui, ó, eu puxo uma peninha e venho aqui, ó, puxo outra aqui por cima, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel, aqui, bastante cuidado, porque eu vou escurecer, ó, por fora, ó, dessa asinha. Trazendo a tinta, ó, aqui onde que tá clarinho, no corpinho desse pássaro. Aqui, ó, também, e vou fazer esse movimento no pincel pra escurecer aqui, ó, como se fosse, ó, a divisão entre o corpinho e o pescocinho aqui do pássaro, ó. Mais um pouquinho, ó, esse movimento, fazendo como se fosse uma meia-lua, puxando pra cima e pra baixo, tá? Aqui, ó, essa parte onde eu deixei mais claro na asa, eu venho com um pouquinho do mostarda, ó, dou uma pinceladinha. Aqui, ó, puxo uma peninha, uma e uma. Faço a junção aqui e dou alguns batidinhos, ó, pra ficar assim. Mais uma pinceladinha, venho aqui na outra peninha, que eu puxei pra baixo, ó. Desenho mais um pouquinho. Aqui, ó, vou fazer, ó, peninhas, ó, bem pouquinho, porque ele está meio de lado. E pronto. Volto pro pincel número 6, um pouquinho do sépia e do preto. Eu sempre, quando eu vou usar preto, costumo misturar ele com alguma cor que eu quero, porque o preto sozinho, como eu já disse, rouba muito a cena. Então, aqui, ó, eu preciso escurecer um pouquinho mais, mas eu não quero deixar totalmente preto, então eu faço essa misturinha de preto com sépia e venho, ó, trabalhando aqui. Eu posso escurecer aqui um pouquinho mais, sempre com pinceladinhas. Notem que aqui eu não tô fazendo movimento circular pra misturar a tinta, porque não precisa, tá? Venho aqui, ó, pra fazer a outra asinha que tá lá por trás, então ela vai ficar um pouquinho mais escura, e aqui, ó, eu desenho, ó, ela lá por trás, ó. Dessa maneira. Mais um pouquinho só do mostarda, ó, faço ela aqui, mas já dou uma disfarçadinha pra ela ficar bem apagadinha, lá por trás. Sépia com siena natural, vou trabalhar aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer um contorninho, ó, pra mim tirar, ó, o bico desse pássaro, tá? Fiz uma puxadinha, e aqui onde que vai ser o olhinho, eu vou dar mais uma escurecida, ó. Venho com a isca do sépia e do preto, ó, passo e esfumo. Mais um pouquinho, tinta bem na pontinha do meu pincel, eu passo, ó, e vou esfumar para os lados, ó. Pra ficar assim mesmo, ó, claro em volta, escuro no meio.
Limpo o meu pincel, dou uma lavadinha no meu pincel, pego um pouquinho do mostarda, um pouquinho do palha, coloco junto com esse mostarda e venho, ó, com o pincel aqui, ó, pra me ter uma claridade, ó, até dar um relevinho aqui, ó, no rostinho do meu passarinho, ó. Mais um pouquinho, ó. Mostarda. Limpo o meu pincel. E pronto, ó. Ali no meu pratinho sobrou um tiquinho de amarelo bebê, então eu vou usar ele com um pouquinho do palha pra fazer, ó, já o biquinho aqui, ó, do meu pássaro, ó. Dou uma pinceladinha, ó. Venho, ó, com um pouquinho de pincel sujo ainda de amarelo bebê, passo no mostarda e aqui eu vou clarear um pouquinho a mais, ó, bem pouquinho. Pincel zero, agora sim, eu venho só com o preto, faço uma bolinha, ó, lá dentro da parte que eu deixei mais escuro, pego, ó, uma pinceladinha do palha, pra mim desenhar aqui, ó, o olhinho do meu pássaro. Com a pinceladinha, ó, dou um brilhozinho. Com o mesmo pincel, sépia e preto, limpo um lado, venho aqui, ó, pra mim contornar, ó, bem fininho, esse biquinho, ó. Dessa maneira. Aqui eu ainda posso deixar, como eu falei, um pouquinho mais claro, o peitinho aqui desse pássaro. Então, venho com o pincel número 8, um pouquinho só do branco, bem pouquinho. Venho aqui, ó. Notem que eu não esfrego a tinta assim, eu venho, ó, com batidinhos, ó. Mais um pouquinho. Limpo o meu pincel, venho aqui nas laterais, ajeito um pouquinho, ó. E pronto. O passarinho já fica, ó, dessa maneira, como eu falei, bem simples de fazer, bem bonito e combinando bem aqui com o nosso arranjo. Bom, agora, para fazer os talinhos, vou usar o sépia e o verde pistache. No meu pratinho, coloco um pouquinho de sépia, dou uma pinceladinha no aquarela silk e venho, ó, com tinta só de um lado. Aqui, ó, vou tirar, ó, um talinho. Não vou fazer, ó, todo o talinho aqui junto com vocês, não, tá? Vou só ensinar aqui, ó, como que faz. Limpo o meu pincel verde pistache e, ó, vou pincelando em cima de onde eu passei, ó, o sépia e já vou, ó, misturando pra ficar, ó, dessa cor aqui, ó, bem naturalzinho mesmo, ó. Mais uma pincelada de sépia. Ah, eu ainda falta fazer, claro, o pezinho aqui do pássaro, que eu vou fazer com vocês, tá bom? Aqui, ó, vem um talinho e outro aqui, ó, que vai passar bem aqui, ó, no pássaro, ó. Aqui, ó, vou usar um restinho do preto que tava lá no meu pratinho, junto com sépia, pra ficar um pouquinho mais escuro, trago até aqui na flor. Aqui, ó, um outro galho que sai daqui. Limpo o meu pincel, venho pro verde pistache, ó. Vai lá pra trás do pássaro. Aqui, ó, esse vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. E vou puxar, ó, mais um aqui. Dessa maneira. Agora, ó, aqui com pincel zero mesmo, vou usar, ó, um restinho do mostarda que ficou aqui no meu pratinho, pra fazer aqui, ó, o dedinho, ó, desse pássaro. Então, passo aqui, 1, 2, 3. Ó, venho aqui desse lado, tiro um pouco o excesso de tinta do meu pincel. 1, 2 e 3, ó. Com sépia mesmo, venho aqui, ó, passo o contorno aqui, ó, nesses dedinhos, ó.
Do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa, passando o contorno. Dou uma pinceladinha numa isca de amarelo que sobrou lá no meu pratinho, ó, venho aqui, dou uma leve claridade, ó. Dessa maneira. E vou continuar fazendo os meus talinhos, ó. Venho aqui já pra esse, ó, pra esse botão aqui. Já venho, ó, com o verde pistache, ó. Aqui nem vou fazer muito detalhe, tá, ó. Só vou fechar aqui, ó, com o pistache e puxar ele, ó, pra cá. Esse lado aqui, ó, eu deixo um pouquinho mais escuro. Puxo uma folhinha, um talinho pra essa folha, pra essa. E puxo mais um aqui, ó, pros miosotes que a gente fez, né? Puxo aqui, ó, pra essas folhas e vou jogar um pouquinho, ó, do verde pistache aqui, aqui, ó. E faço mais alguns aqui, ó, nas folhinhas, bem fininho, bem delicado. E o nosso trabalho já vai ficando, ó, assim. Onde que tem essas folhinhas aqui, ó, eu puxo alguns talinhos. E aqui, ó, vou usar tinta bem diluída, pra não ficar forte, ó, tá? E dessa maneira, fica o trabalho todo concluído. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou mandar um abraço carinhoso aqui do canal para você, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. A todos vocês, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.